Quero gravar este vídeo para que fique um registro na internet, na minha página, sobre o ponto onde estou agora. E quando eu digo o ponto onde estou agora, quero dizer o ponto espiritual, o ponto da minha consciência, psicológico até. Fica até meio difícil saber exatamente por onde começar. E se calhar para tirar o peso logo de cima, vamos começar pela parte óbvia. E se calhar atirar logo e depois a partir daí elaborar um pouco. Eu acho que é tudo uma ilusão. O mundo onde vivemos, o mundo que parece governar os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos dias, aquilo que ocupa o nosso tempo, é praticamente tudo uma ilusão. A ciência tem mostrado, ou tem ido ao encontro de algo que os grandes textos espirituais falam e sempre falaram, que é a consciência participa da realidade. Não é uma coisa separada. Há o exemplo da dupla fenda, por exemplo. Há o exemplo do entrelaçamento quântico. E esta ideia de que a consciência é criada no cérebro é um resultado da matéria, que é um ponto central para a filosofia dominante, para o paradigma dominante da ciência no mundo ocidental, o materialismo, está a perder praticamente todo o chão. E uma imagem boa para refletir isto é a imagem de um rádio que está a dar música, não é? E a ciência parte do pressuposto que se partir o rádio, a música acaba. Mas a verdade é que não era. O rádio apenas estava a traduzir uma frequência. E a frequência continua lá. O rádio já não está a produzir música porque foi partido. Mas a frequência, a possibilidade da música, continua lá. E é isso que eu estou cada vez mais convencido, não sei se dá para ficar mais convencido, de que é o cérebro. E quando falamos então de uma consciência não local, na medida em que eu não tenho uma consciência diferente do Joaquim, do António, da Maria, dos Gertrudes, isso é muito profundo. O ego, que pertence a esta densidade energética e que é fundamental nesta dimensão, é o responsável pela separação. O ego separa. É o ego que me diz que eu sou melhor que o outro, que eu nunca faria o que o outro está a fazer, que eu sou mais bonito, mais inteligente. Escolham o adjetivo que quiserem. Ou ao contrário, que eu sou o pior, que eu sou muito pior que o outro, que eu nunca vou conseguir fazer, que eu nunca serei capaz. Isto é o ego. E o ego é separação. O oposto do ego é essa noção de unidade. Eu aceitei Cristo como meu Salvador e quanto mais mergulho em Cristo e nas histórias bíblicas, mais encantado fico
Porque a mensagem central de Cristo é: nega-te a ti mesmo e segue-me. Coloca a verdade acima do teu ego, da tua narrativa, da tua necessidade de controle. O reino de Deus não vem com aparência exterior, diz Jesus em Lucas 17, 20, 21. Ao contrário, quanto mais ego, quanto mais separado estiveres, mais próximo de Satanás estás, do diabo. Porque as promessas do diabo são promessas deste mundo. Pode-te prometer poder terreno, dinheiro, fama, a glória dos homens, o que seja. É neste mundo, nesta densidade energética. Por isso, a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E também por isso, Cristo diz que o seu reino não é deste mundo. Não vou entrar apesar de estar muito encantado e estar a explorar a Bíblia, que tem duas dimensões. Tem a dimensão horizontal, porque é um livro extenso, ou melhor, uma coletânea de livros, são 66 livros, mas também é vertical, porque tem uma leitura histórica, mas depois tem uma leitura simbólica, depois tem uma leitura espiritual muito profunda. Eu só agora estou a descobrir aqui algumas coisas novas e talvez um dia faça outro vídeo sobre isso, mas esse não é o ponto central. O ponto central aqui é: a consciência cria a realidade. E nós, enquanto portadores de consciência, vibramos. Porque, vamos pegar outra vez na ciência, cada vez mais a ciência entende que tudo reduzido não é mais do que frequência e energia. Não é? Em que tudo oscila entre onda e partícula, em que pode haver a superposição quântica. O entrelaçamento quântico que vos falei agora, que diz que há partículas que estão ligadas e que se afetam imediatamente uma à outra. Se mudarmos uma, a outra muda imediatamente para além do espaço e do tempo. Não importa a que distância estejam. E isto a ciência ainda não incorporou totalmente. Porque na teoria materialista, o espaço e o tempo e a velocidade da luz, desculpem, é o limite. Os 300.000 km por segundo é o limite. E cada vez mais há indícios, eu diria até provas concretas, de que a mundividência, a visão materialista da realidade, está incompleta. Consequências disto: a morte não é o fim. A morte é o fim, isso sim, do ego, que é próprio desta densidade energética. Mas algo subsiste. Da mesma maneira que quando partem o rádio, a frequência continua. E agora entrarei no ponto central deste vídeo. A consciência, enquanto criadora de realidade, tem um potencial que 99,9% das pessoas não conseguem imaginar. Mas há quem saiba e quem consiga. E é para mim cada vez mais óbvio que nós somos governados por uma elite que comunga na sinagoga de Satanás, que se afastou tanto da luz, tanto que o caminho de volta a Cristo parece-lhes impossível. Mas eles sabem
Este conhecimento é milenar e eles sabem que cada um de nós, enquanto portador dessa centelha divina, do Cristo interior, somos criadores da realidade. E então o que é que eles nos fazem? Envenenam-nos a mente através de entretenimento barato, sintético, cheio de ideias vazias. E no entretenimento incluam, por favor, séries, filmes, músicas. Basta ver as músicas que são trend e os artistas que são trend e vamos ver as letras. E fala de sexo, dinheiro, fama, poder. A ideia de vender a alma ao diabo, porque é o que esses artistas têm que fazer. Têm que abdicar da sua alma em troco do que Satanás pode prometer, que é poder neste mundo. Outra vez, dinheiro, fama, glória terrena, reconhecimento. Mas isso custa-lhes muito caro. E é por isso que falam Sell the Soul to the Devil, e os próprios shows, se vocês tomarem atenção, muitos dos shows ao vivo são rituais mascarados, porque o maior trunfo do diabo é fazer-nos acreditar que não existe. E então as pessoas, muitas sem saberem, participam de rituais mascarados de arte, mascarados de música, mascarados do que seja. E há muitos exemplos, e cada vez mais, os últimos Jogos Olímpicos de Inverno, em que foi um pentagrama invertido. Porquê o pentagrama invertido? Reparem bem. Pentagrama, não é? As 5 pontas. Porque o pentagrama normal simboliza o espírito em cima e os 4 elementos naturais. O pentagrama invertido mete o espírito em baixo e os 4 elementos primeiro, ou seja, primeiras coisas terrenas. E depois o espírito. Portanto, quanto mais reféns do ego vocês estão, ou alguém estiver, mais próximo de Satanás está. Mais próximo do diabo, mais próximo da separação. E também vibrará mais baixo. O que é vibrar mais baixo? Vibrará dentro da lógica do ciúme, da competição, da confusão, da raiva, do medo, do caos, da inveja. Quanto mais próximo de Cristo alguém estiver, mais alto vibrará. E que vibrações são essas, as mais altas? Gratidão, amor, empatia, respeito, solidariedade, humildade, amizade. Só que nós não, enquanto habitantes deste mundo tridimensional, governados por esta ilusão completa, dificultam-nos o acesso a isso. Já vos disse, envenenam-nos a mente, envenenam-nos o corpo com a comida ultraprocessada, calorias baratas, que é a comida mais barata, que são comida, nem chamo comida, os produtos mais baratos, porque os produtos bons, naturais, são mais caros. Portanto, envenenam-nos o corpo com a comida, com todo o tipo de substâncias que colocam em perfumes, em shampoos, em pasta de dentes, em desodorizantes, em cremes. Envenenam-nos de todas as formas possíveis, através da propaganda e através do que nos fazem consumir, porque sabem que a nossa capacidade de conexão ao divino é imensa. A ciência fala até da glândula pineal, como a glândula dentro de nós, dentro do cérebro, faz essa conexão.
que é, no fundo, onde a alma, se quiserem de uma maneira mais poética, onde a alma encontra o corpo. E por isso, por eles saberem que é a consciência que cria a realidade, têm que garantir que estamos a vibrar baixo, que a maior parte da população vibra baixo, para eles continuarem com o controle e poder total. E grande parte das crises, para não dizer todas, são criadas, como esta, por exemplo, agora que estamos a passar esta crise do combustível, por causa da guerra do Irão, quando na verdade há anos, décadas, que se sabe que há soluções mais verdes, se houvesse uma aposta realmente e se o interesse fosse melhorar a vida das pessoas e a qualidade de vida no planeta, há outros tipos de energia mais verdes. Eu nem falo propriamente da elétrica, que é outro scam, mas, por exemplo, hidrogênio, outro tipo, agora não me está a vir à cabeça, mas muitos estudos sobre outros tipos de energia limpas que diminuiriam muito a necessidade do recurso a fossil fuels. Não é uma coisa que se faz no ano, é uma coisa que se iria fazendo. Só que isso tiraria provavelmente o poder centralizado que existe. O Covid, quem duvida que o Covid foi uma enorme farsa? Em praticamente tudo. E todas as grandes narrativas é onde eu estou. Não digo para acreditarem em mim, digo para fazerem as vossas pesquisas se quiserem, mas é onde eu estou. O homem não foi à Lua em 69. O 11 de setembro não é como nos contam. Isto eu tenho a certeza. Não sei se os Estados Unidos já sabiam e permitiram, por razões políticas. Não sei se colaboraram. Não sei o que se passou. Sei que não é como contam, porque há a questão da caixa negra, que nunca foi encontrada, do avião que embateu no Pentágono, supostamente, e o edifício 7 que desmoronou um pouco antes das Torres Gêmeas, que foi o único edifício, o primeiro edifício na história, primeiro e único até agora, que se conheça, que desmoronou apenas por causa do fogo. Enfim. E depois mesmo argumentos contra, que, por exemplo, dois que eu ouço muito, que é tantas pessoas teriam que estar envolvidas nesse plano que seria impossível não haver ninguém a vir falar disso. Sobre isso tenho dois tipos de respostas. A primeira, não é assim tanta gente que tinha que saber, porque se podia compartimentalizar o plano e as pessoas responsáveis por cada parte podiam não perceber o todo. Sendo assim, haveria apenas uma pequena franja que perceberia o todo. Esta é uma versão. E a segunda é: quem garante que não houve uma ou outra pessoa a vir a tentar falar e foi imediatamente abafada e nem a nós chegou? Né? Tenha sido descredibilizada, cortada, o que seja. Não é? Portanto, esta é uma linha de raciocínio que me parece relativamente fraca. E a segunda linha de raciocínio é que, se fosse assim, o governo teria apurado as responsabilidades e teria-nos dito. Essa aí nem vou alongar-me para além de se por acaso tivesse sido o governo a fazer, o governo dos Estados Unidos, eles iam dizer que tinham sido, ou iam fazer algum trabalho sério, tentar descobrir o que se passou. Deixo a resposta para vocês. Grande parte da nossa história e daquilo que sabemos sobre a história é falso. Neste momento, eu em mim tenho zero dúvidas disso. Porque é a forma em como nos garantem que continuamos reféns. Aqui e aqui. Que continuamos a aceitar ordens. A ter medo. E é por isso que crises são fabricadas umas atrás das outras. E com cada vez maior aceleramento. Reparem bem, eu tenho 37 anos, já passei pela crise de 2000, a dot-com bubble, 2008, que foi
Desculpem, 2001 Torres Gêmeas, portanto, 2000 Dot-com Bubble, 2001 Torres Gêmeas, 2008 a grande crise do subprime, 2020 o Covid, agora esta crise dos combustíveis, que ninguém sabe quando poderá terminar, até onde é que vai. E isto é feito para garantirmos que nunca saímos do cubozinho onde eles têm o controle da narrativa. Só que a consciência não pode ser controlada. E não é à toa que Cristo não é... Reparem, se vocês virem Hollywood e se virem nesses antros, falam de muita coisa, mas de Cristo é raro. Porque a mensagem de Cristo é: nega-te a ti mesmo e segue-me. Vai de frente contra o ego, contra a sombra. E isso eles não podem permitir. Mas, claramente, está a haver todos nós sentimos, todos nós vemos isso. Está a haver uma mudança muito profunda. Uma expansão de consciência. E a elite está a perder um pouco o controle da narrativa. Porque a consciência não é algo que se aprisione. Não é algo que dá para ter dentro de uma caixinha para sempre. Então, estes próximos tempos vão ser muito difíceis. Porque o despertar é difícil. Imaginem vocês quando acordam, às vezes acordam de repente e ficam uns minutos sem saber onde estão, ou que horas são, ou que dia é. Levem isso para a sociedade. O último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e Apocalipse vem do grego e que significa levantar o véu. Não é o fim do mundo propriamente dito, como muita gente pensa de uma maneira mais literal, mas é o fim de um mundo. E esse véu, o véu da ilusão, cai cada vez que vocês, dentro de vocês, deixam de ter espaço para a mentira. E na relação com os outros, deixam de ter espaço para a mentira. Já não cabe. Já não cabe a narrativa que contam uns aos outros. A identidade pessoal. Já não cabe as histórias que serviram para, durante tantos anos, para levar a vida. Não cabe. Não cabe mais. E isso é o Apocalipse. É o cair do véu. Não está lá fora. O que importa é eu olhar as notícias e dizer que o mundo está um caos e depois saio de casa e não cumprimento os meus vizinhos. Na fila do supermercado não sou simpático com quem está à frente ou com a senhora da caixa. No trânsito sou... enfim, irrito-me com facilidade. Sou eu também que tenho que mudar esses comportamentos. O mundo não está lá fora, o mundo mau, e eu isolado de tudo. Tudo é um contínuo. Uma das questões que colocam muito sobre Deus, se Deus existisse, porque é que permitiria o mal? E uma das respostas muito boa é: se Deus eliminasse o mal todo, tu estarias cá? Qual é a linha a partir do mal? Ou tu és isento de maldade e de pecado? Nós temos o livre-arbítrio e a cada momento podemos escolher Cristo ou Satanás. Negar-nos a nós mesmos por algo maior ou reforçarmos o ego em busca de tudo o que é prazeres, de tudo o que são prazeres temporários. Cristo ou Satanás?
vocês vão ter que escolher. Não há meio. Não há posição neutra. Os dias atuais em que, reparem, para mim é tudo espiritual, é tudo espiritual, e o mundo visível, o mundo material, digamos que é a parte visível do espiritual. E para terminar, se calhar deixo-vos com esta imagem que também é muito poderosa, de alguém que dá por si num campo com uma sebe no meio, uma vedação no meio, e de um lado é Deus e do outro é diabo, e cada um, com os seus argumentos, tentam chamá-lo Deus, com a clareza, o amor eterno, a comunhão, a graça, a misericórdia, e o diabo, com os prazeres sensuais, com os prazeres carnais, com o que está fora e que nos promete prazer, como a drogas, álcool, que seja. Então essa pessoa, achando-se muito inteligente, senta-se no meio da sebe, da vedação. Uma perna para cada lado. Perde os sentidos e quando acorda está do lado do diabo. E pergunta-se, então, mas porquê? Eu te sentei-me no meio. E o diabo disse, o meio pertence-me a mim. O meio pertence-me a mim. Se acham que não há consequências de andarem perdidos no sexo casual, sem responsabilidade, sem significado, se acham que não há consequências de andarem perdidos em substâncias exteriores que vos prometem ou que acham que vos prometem alguma resposta que não a única possível, que é de olharmos para dentro e caminharmos com Cristo, com o Espírito Santo. Tenho uma má notícia para vos dar, pessoal. A boa, porém, é que a salvação está sempre disponível. Não se vence este mundo usando as armas deste mundo. Não se vence. E embora parecendo que estão a ganhar, estão a perder. Neste mundo parece que estão a ganhar. Sem dúvida. No mundo espiritual, eles sabem que estão a perder. Spoiler alert, no fim, a luz vence sempre. É muito sério, pessoal. Isto é muito sério. Cuidado com o vosso espírito. Cuidem dele. Acreditem que a realidade vai muito além daquilo que aprenderam na escola ou com a vossa família. Pelo menos eu, na escola e com a minha família. Vai muito além. Desejo-vos uma vida abençoada.